Senhor possa abençoar a cada dia, Senhor. Obrigado por tudo, essas bênçãos que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Provai e vede. História de hoje, segurança na palavra. Olá, tudo bem? Eu estou indo à igreja. Vejo você lá. Tchau, até logo. Em reconhecimento e gratidão a Cristo por tudo que Ele é, entregamos os nossos dízimos e ofertas como parte da nossa adoração.
Bom dia, feliz sábado, que bom que você está aqui nesta manhã, que bom que o Espírito Santo, quem sabe, tenha tocado o seu coração, para você acordar e vir aqui adorar a Deus. Não seja apenas uma rotina semanal isso, que seja uma motivação a cada sábado diferente do seu coração, para estar na casa de Deus, louvar o seu nome, honrá-lo, adorá-lo, e claro, ter um encontro com Ele e receber as suas bênçãos. Que esse seja sempre o seu desejo no dia de sábado. Faz bastante tempo que eu não venho a esta igreja. Na verdade, eu acho que nesta aqui, eu só vim uma vez. Faz bastante tempinho já, num domingo à noite. Nem lembro muito mais em que ano foi isso. Mas eu lembro um pouquinho mais da igreja do Irati. Não é mesmo? Alguns são da igreja do Irati. Uma igreja pequenininha aqui. E aí na frente dela, nas vezes que eu vim, tinha um buraco grande, que era onde iria construir essa igreja. Então, quando eu olho para isso, eu penso que eu estou ficando um pouco velho. Ela é. Porque o tempo passa, ela é. O tempo passa. Nessa igreja aqui, naquela ocasião, eu conheci algumas pessoas. Lembro da família da Cíntia Nascimento, família. Conhecia, eles não frequentam mais aqui. A Cíntia nem está em Curitiba mais, né? Está em São Paulo, atuando na rádio, enfim, na obra. E agora nesta igreja, só conheço, acho, uma família, que é a Wanda, uma parte da família da Wanda, que está aqui, que frequenta aqui, né, Wanda? A Wanda é sogra do meu melhor amigo, do Rafael Bastos. E ali ela está com as filhas, com os genros, netos, enfim, é uma Wanda. Os demais eu não conheço. Então eu me sinto preocupado, porque quando a gente não conhece as pessoas, cria-se às vezes um problema, né? Puxa, eu não conheço ninguém aqui, aí como a igreja é, como a igreja não é, o que ela espera, o que ela não espera, né? Mas aí eu penso que nós somos todos pertencentes à mesma família, a família de Deus. Isso dá um conforto, eu fico mais tranquilo, né? Mais sossegado, deixa que Deus fale ao seu coração e não eu. Então abre o seu coração para o que Deus tem para nós nessa manhã. Porque a mensagem, antes de chegar a você, ela chegou a mim. E para mim ela foi muito interessante e muito agradável. Então eu espero que ela seja agradável para você também. Hoje nós tínhamos, na verdade eu iria estar numa outra igreja. E aí eles cancelaram o programa lá, por uma questão de agenda. E aí o outro pregador que estaria aqui era o Gerson Marinho, um grande amigo meu. Gerson Marinho, a gente frequenta a igreja ali do Portão. E ele é um motivador nato, né? Se você o conhece, ele é um motivador nato. Eu não sou o Gerson Marinho, né? Mas a gente fez essa troca porque ele teve daí nesse meio caminho, cancelou o programa meu e ele teve um outro programa que precisou ir para com o sogro, alguma coisa aí de saúde, alguma coisa nesse sentido. E aí eu vai lá, Adriano, tá bom, vou lá. Então deu certo, né? Tinha preparado um programa para outra igreja e a gente faz o programa aqui, deu tudo certo. Que Deus possa ser louvado nessa manhã. Sabe, às vezes é bom a gente parar e pensar um pouquinho na nossa história, não é? Vocês, como igreja aqui agora de Sítio Cercado, tem uma história para contar, né? Uma história de uma igreja pequena que chamava Jardim Irati e que, quem sabe, com muita dificuldade, com muito custo, mas também com muitas bênçãos de Deus, se transforma em igreja Sítio Cercado. Uma igreja que cabia, quem sabe, ali 70 pessoas, mais ou menos, se não me falha a memória. Hoje aqui uma igreja grande, ampla, né? Uma igreja renovada, muitas pessoas que aqui entraram, outras que saíram, outras que voltaram. E por que eu falo isso? Porque a nossa vida, a minha e a sua, é marcada por esses momentos. E esses momentos ficam em nossas lembranças. Por isso tem uma frase, né, que é bem interessante. Recordar é viver, sim ou não? Recordar é viver. Às vezes a gente precisa olhar um pouquinho para trás e ver tudo o que Deus fez na nossa vida e agradecer a cada dia, porque Ele ainda continua fazendo grandes realizações e além disso Ele continuará realizando grandes coisas na nossa vida, porque recordar é viver. Para eu não esquecer alguns momentos agradáveis que eu já tive na minha vida, eu tenho lá na minha casa uma caixinha que eu chamo de caixinha de recordação. E aí eu trouxe aqui um pedacinho dessa caixinha de recordação para compartilhar com os irmãos nessa manhã. Nessa caixinha eu guardo algumas coisas assim que na minha vida fazem com que eu pare, pense, reflita um pouquinho mais e tenha algumas lembranças agradáveis. Aqui ó, tenho nessa caixinha de recordação um cartão de Natal, olha só. Tá bem novinho, não tá não? Dá até para dar esse ano para alguém, de repente, se não tivesse escrito nele, né?
Do jeito que está a crise, a gente poderia aproveitar aqui o cartão, né? De que ano que é esse cartão aqui? O que acham vocês? Oi? Da namorada? Não. Mas de que ano que é? Ela já falou, ganhei da namorada. Se eu falar que ganhei da namorada, minha esposa está aqui, né? Ela está com a minha bebezinha 3 anos. E a nenezinha, às vezes, não consegue ficar aqui dentro, né? Ela ficou lá no carro. Se eu trago do cartão da só se fosse dela, né, irmão? Que ano? 2000? Será que é 2000? O que acham vocês? O que acham vocês? Oi? 89? Puxa vida. 75, 88? Que ano? 2005. Então, vamos falar para vocês, ó. Tá bem novinho, né? Ele só não toca mais a música, que acabou a bateria, né? Não tocar a música. Mas esse cartão aqui, ó, é de 98. 98. E eu ganhei, alguém aí quase perto, acertou 97, por aí estava perto. E aqui tem uma dedicatória, olha só, em 98. Ao meu querido bebê, eu, 98, com carinho de seus pais. Mas eu lembro muito, porque para pai, os filhos sempre serão bebês. Sim ou não? Sempre serão os bebês dos papais. Guardo bastante aqui, com saudade dos meus pais. Eu tenho outra coisa aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu trouxe aqui com o coração aberto nessa manhã. Trouxe aqui, ó, a primeira blusinha que eu saí do hospital. Né? Um dia eu coube nessa blusinha, você acredita? A minha mãe guardou por um longo tempo, depois ela me deu essa blusinha e eu guardei aqui. E aí o que eu fiz, né? Olha só, como é tradição de família, virou tradição de família, eu guardei a primeira blusinha da minha filhinha. Um pouquinho diferente, né? Ó, sou do papai, já é um pouquinho mais moderno. Essa não tá tão antiguinha assim, né? Tem 3 anos e meio. E quando minha esposa foi me dar a notícia que ela estava grávida, ela já tinha a blusinha, embalou a blusinha assim, numa caixinha, falou que tinha um assunto muito sério para falar comigo, e aí me entregou a caixinha. Quando eu abri a caixinha, tinha a blusinha, sou do papai, e aí eu sabia que ela estava grávida. Então foi um momento muito agradável, assim, uma lembrança muito agradável. Tem algumas lembranças também da minha esposa, né? Minha esposa está ali no carro com a neném, e a Nathalie está numa fase assim, não está fácil, 3 anos e pouquinho, a gente segura, não pode prender muito, tem que soltar um pouquinho, né? Então assim, às vezes a gente tem que coordená-la ali no que diz respeito a algumas regrinhas. E de sábado, às vezes, ela não está respeitando muitas regrinhas. A gente tem que ser mais duro e para não atrapalhar, ela fica ali um pouquinho no carro, daqui a pouco ela volta, vai e vem. Enfim, criança é assim, né? A gente tem que fazer. Mas a gente estava namorando e um dia a gente foi na igreja e a gente fez o jantar dos namorados. E aí a minha esposa, na época namorada, em 2004, escreveu aqui para mim um bilhete. Eu guardei o bilhete dela, num guardanapo, naquele encontro ali de casais, de namorados. Em 2004, o amor é um sentimento que se materializa em gestos e palavras. Olha que legal. E aí ela, feliz dia dos namorados, enfim, escreveu ali a data. Em 2004. E o guardanapo está novinho, olha só. O guardanapo bem novinho. Aí nós casamos, né? Aí depois que nós casamos, ela também às vezes escreveu alguns bilhetes. Aí escreveu um outro bilhetinho aqui, nós estávamos recém-casados, né? E ela escreveu aqui, bom dia, amor. Olha que legal, né? Recebeu um bilhete desses pela manhã, ela deixou lá, os nossos horários eram diferentes. Ela deixou, quando eu acordei, estava lá o bilhete. Bom dia, amor. E aí continuava. Se der tempo, você pode, por favor, colocar a roupa no varal? Aí, né? Se revelou depois do casamento. Não é fácil, né? E esses dias eu cheguei em casa. E aí, a primeira vez que eu cheguei em casa, abri a porta, a minha filhinha veio correndo assim, me entregou esse envelope, assim, né? Quase um envelope. E aí a Lígia falou, Adriana, ela não deixou mexer nesse negócio a tarde inteira, que ela fez pra você. E eu falei, o que é isso, filhinha? É um cartão, papai, um cartão pra você. E olha só o detalhe, ela pegou um adesivo que ela tem lá, colou, dobrou, pode ficar meio tortinho, né? A dobradura aqui. E aí ela tinha feito uma pintura, né? Pintou aqui um beijinho, né? E me deu. E falou que era o cartão do papai. Olha só, imagina receber isso depois de um dia de trabalho, cansativo. Chega lá, então tem lembranças que permanecem na nossa cabeça. Mas por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando que recordar é viver? Por que eu estou falando que lembranças boas devem fazer parte das nossas recordações? Interessante isso, né?
Porque quando eu penso em lembranças boas, em recordações boas, existem coisas que na minha mente e na sua não devem ser apagadas, devem permanecer por todo o tempo. São momentos inesquecíveis, são recordações inesquecíveis, são lembranças inesquecíveis que precisamos guardar com muito carinho em nosso coração e em nossa mente. Agora, por que eu falo isso? Porque existem algumas coisas na Bíblia que são lembranças que eu e você precisamos recordá-las todos os dias da nossa existência, que não podemos esquecê-las num canto guardado por aí. São mensagens, são conselhos, são situações que devem permear a nossa vida durante a nossa existência nessa terra, nessa vida passageira, e que eu e você jamais podemos esquecer, porque essas lembranças nos motivarão a continuar a caminhada cristã. Por isso que eu trouxe aqui algumas recordações pessoais, mas na Bíblia existem lembranças específicas, conselhos específicos que eu e você jamais podemos esquecer. Por isso que nessa manhã eu separei 5 conselhos bíblicos, que se eu não os esquecê-los a cada dia da minha vida, isso fará com que eu me torne uma pessoa motivada a continuar nessa caminhada cristã. E não apenas olhar para trás, mas olhar para frente, olhar para o futuro. Um futuro que é diferente, mas é um futuro que é certo, porque a Bíblia me diz assim. Por isso nós vamos ver alguns textos interessantes. A Bíblia diz, em Gênesis capítulo 1, e o verso 26 e 27, são textos todos conhecidos. Tenha plena certeza disso. Não estou aqui trazendo textos diferentes ou não conhecidos, mas textos muito conhecidos para que nós pensemos aqui nessa manhã. E o primeiro conselho que eu e você não podemos esquecer, que a Bíblia me traz como uma lembrança que deve ser guardada em meu coração e em minha mente durante toda a minha existência, é esse aqui, ó. Primeiro, Gênesis 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra, sobre todos os répteis que rastejam. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Interessante aqui, né? Outro dia estava ouvindo um sermão do pastor Veni Fritz. O pastor Veni Fritz é um pastor de São Paulo, da associação, não vou recordar qual associação. E num dos sermões ele falava justamente sobre esse texto. E nesse texto ele falou o seguinte, ele explicando o contexto histórico, e aí ele fez referência à palavra homem. E ele disse que no original homem, a palavrinha vem de Zacar. E Zacar é aquele que se lembra. Então olha que interessante, o verso bíblico que demonstra a criação de Deus, coloca uma palavrinha para considerar aquele que se lembra. Se eu e você precisamos lembrar do quê? Esse texto que faz o primeiro conselho dessa manhã, eu e você jamais podemos esquecer, jamais podemos retirar da nossa lembrança, jamais podemos imaginar retirar isso da nossa vida. A existência minha e sua se faz pela criação de Deus. E não somente isso, eu e você somos obras de Deus e somos criados à imagem e semelhança dele. Ainda que manchados pelo pecado, eu e você guardamos em nosso ser o DNA de Deus. Olha que interessante isso. Eu e você temos o DNA de Deus. E isso faz uma enorme diferença, ainda mais no mundo e no momento de mundo que eu e você estamos vivendo. Hoje as coisas por aí são muito mais focadas em racionalismo, em situações racionais. Se eu não consigo entender as coisas ou não tenho explicações racionais, as coisas não valem para mim. A Bíblia diz que eu fui criado à imagem de Deus, à sua semelhança, homem e mulher. Mas as pessoas por aí querem explicar isso no conceito racional. Nós vivemos um período de história que as pessoas estão aí chamando de período pós-moderno. Viu isso? Nós vivemos a pós-modernidade. Para alguns é pós-modernidade, para outros não é pós-modernidade. Eu gosto dessa corrente que defende que nós não vivemos uma pós-modernidade, nós não houve uma ruptura da modernidade ainda. E aí tem um autor chamado Anthony Giddens que ele fala exatamente esse conceito. Ele diz assim, um sociólogo britânico: em vez de estarmos entrando num período pós-modernidade, estamos alcançando um período em que as consequências da modernidade estão se tornando mais radicalizadas e universalizadas do que antes. Ou seja, vivemos um período da história em que as coisas vão acontecendo por aí, em que as pessoas baseiam as explicações em situações racionais.
As pessoas têm que basear as situações com provas materiais. E com isso existem algumas consequências interessantes. As pessoas se tornam mais superficiais e retiram a possibilidade de existência de verdades absolutas. Para alguns não existe mais verdade absoluta. Tudo é relativo, tudo depende da visão. Mas aí eu vou para a Bíblia, e a Bíblia me mostra um Deus que é um Deus absoluto. E se o Deus da Bíblia é um Deus absoluto, as verdades bíblicas são absolutas. E se as verdades bíblicas são absolutas, quando ela fala que eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus, isso é uma verdade absoluta, e eu não posso esquecer. Eu às vezes não preciso tentar explicar, mas eu preciso aceitar. Os jovens têm enfrentado situações difíceis aí nas academias que eu digo, nas universidades. Tem sido provada a sua fé a cada dia, a cada momento. Porque o mundo está dizendo que não existe verdade absoluta. E aí se o verdadeiro cristão entra na universidade e questiona uma verdade absoluta, e diz, não, eu entendo que existe uma verdade absoluta, é taxado às vezes de ignorante, de pessoas com uma mente muito pequena. Mas a Bíblia me fala de uma verdade absoluta. Eu e você somos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu e você temos em nosso ser, nas nossas células, o DNA do Criador. E isso é uma verdade que eu não posso jamais esquecer. Sabe por quê? Porque se eu não sei de onde eu vim, eu não sei aonde eu estou. E se eu não sei onde eu estou, eu não sei para onde vou. Olha que interessante. Mas o mundo que nós vivemos é um mundo que prega a verdade não absoluta, e sim a relativa. E quando se fala em criação, muito mais relatividade ainda. É impossível eu ter vindo das mãos do Criador. Isso que se fala por aí. Primeiro conselho nessa manhã, que eu e você jamais podemos esquecer. Eu e você viemos das mãos do Criador. Eu e você viemos das mãos do Criador. Segundo conselho está em João, capítulo 10. Outro conselho que você jamais podemos esquecer. São João, capítulo 10, e o verso 10. Na verdade, o finalzinho do verso 10. Nós vamos ler inteiro. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Queridos, se eu vim das mãos do Criador, eu vim para ter vida, e vida abundante. Então eu e você precisamos viver ainda nesse mundo de maneira abundante, ou viver abundantemente. Agora, o que é viver abundantemente? Será que viver abundantemente é viver sem problemas? Será que viver abundantemente é viver em descompasso com os ensinos bíblicos? Será que viver abundantemente é ter a percepção falsa de que eu e você podemos fazer todas as coisas, tudo o que queremos? Será que viver abundantemente, como o texto está dizendo aqui, é viver dessa forma? Tem um pastor Braguinha, hoje ele está no NASP, e o pastor tem algumas frases interessantes, alguns livros bem interessantes. Um dos livros deles, olha o texto, é o nome do livro, né? Sapos fervidos, ossos dançantes. Se você for numa livraria e olhar esse texto, talvez você não compre esse livro. Mas se você souber o conteúdo que tem, é fantástico. Então fica aqui a dica, né? Sapos ferventes, ossos dançantes. Então é bem fininho. E aí o pastor Braguinha, em uma frase, ele explica o que é viver abundantemente. Ele diz o seguinte, ó: vida abundante é vida feliz. Vida abundante é viver pleno, é a alegria de existir. Essa alegria não é achar tudo cor-de-rosa, é aprender a vivenciar também a noite escura e o caos. Em outras palavras, o que o pastor Braguinha está falando? Viver abundantemente é viver, ter a alegria de viver. Mas a alegria de viver não quer dizer que você não terá problemas, que você não terá dificuldades, não é isso. Porque a própria Bíblia diz isso, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Viver abundantemente é saber que na minha e na sua caminhada, eu e você teremos dificuldades. É saber que eu e você teremos quedas muitas vezes. É saber que na nossa caminhada teremos decepções. Mas viver abundantemente é olhar para frente, é seguir adiante, sabendo que o futuro vai ser muito melhor do que tudo isso que eu e você vivemos de maneira passageira nessa terra.
Viva abundantemente. A jornada não vai ser fácil, mas a chegada valerá a pena. Por isso que recordar dos bons momentos e esquecer-se dos maus momentos. Viva abundantemente. Esse é o segundo conselho. Viva abundantemente em Cristo Jesus. Viva abundantemente. Terceiro conselho dessa manhã. É um conselho que está lá em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. E aqui é um conselho, de acordo com aqueles aparelhos de sons antigos, assim, que se você é mais antigo vai se lembrar, chamado 2 em 1. Lembra disso? Toca-fitas e rádio antigo, né? Hoje as pessoas que digitam no celular com os 2 polegares nem sabem o que é 2 em 1, não é? Mas alguns aqui não lembraram o que é 2 em 1. Então esse conselho é um conselho assim, é 2 em 1, porque é um texto curto, mas que traz aqui 2 conselhos importantes. Está aqui, ó, Deuteronômio capítulo 6, verso 4 ao 9. Diz assim, ó: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão, e te serão pelo frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas portas. Ó, ouve, Israel, verso 4, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Interessante, né? Esse texto aqui é um texto que o judaísmo, né? As pessoas judias, os judeus, eles guardam com muito carinho. Eles têm aí, normalmente, nas casas tradicionais, atrás das portas, pendurado ali, uma caixinha, né? Uma caixinha que chama mezuzá. Dentro da caixinha tem esse texto aqui, né? Da caixinha com esses versos bíblicos. Para que o judeu que ali esteja saiba e tenha um ensinamento para toda a sua família de quem faz parte daquela casa. Olha que interessante, né? Algumas tradições interessantes, importantes. E o texto diz ali, ó: o Senhor é o teu único Deus. Isso é algo que eu e você jamais podemos esquecer. Não podemos trocar o verdadeiro Deus por deuses passageiros. E às vezes nós estamos fazendo isso com deuses passageiros, deuses que aparecem do nada. Eu não preciso citar alguns, mas hoje nós vemos tantas coisas que se tornam deuses em nossa casa, em nossa vida, e aí nós tiramos a presença do verdadeiro Deus para colocar essas outras coisas. O texto aqui, o terceiro conselho, está dizendo que, olha só, o Senhor, Deus de Israel, é o seu único Senhor. Então, descobre isso na sua vida, o texto está falando. Entenda isso para a sua vida. Faça isso como uma verdade, de verdade, na sua vida. Aí depois que você tornar o Senhor o seu único Deus, então faz o seguinte: vai e conta para as pessoas. Não guarde só isso para você. Por isso que o texto fala, olha, então conta para os seus netos, para os seus parentes, para os seus amigos. Inculca isso na cabeça deles. Se eu sei em quem eu creio, é possível contar deste alguém para outras pessoas. Se eu não sei em quem eu creio, como é que eu vou contar para os outros? Por isso que é um conselho 2 em 1. Esse conselho é o seguinte, ó: faça de Deus o primeiro na sua vida. E quando Ele for o primeiro na sua vida, conta isso para os outros. Conta para os outros. Porque se Ele não for o primeiro na sua vida, quando você contar, você vai contar algo que não é a sua vida. É algo que você aprendeu. É algo que você está tentando fazer, mas que não vem de dentro pela motivação de Deus ser o primeiro na sua vida. Olha que interessante, o conselho 2 em 1. Aprenda quem é Deus, e aí conta para os outros. Aprenda quem é Deus e inculca isso na tua família, nos teus filhos, nos teus netos, nos teus parentes. Mostra isso para os outros, mas inculca primeiro na sua cabeça também, em seu coração. Conselho 2 em 1. Conselho 2 em 1. Quarto conselho dessa manhã. Um texto também conhecido, eu falei que todos são conhecidos. São João. Volta aí, por favor, em São João, se você está com a sua Bíblia. Capítulo 3 de São João. E o versículo 16. Texto fantástico, você sabe provavelmente de cor esse texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o quê? O seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, o que aconteça? Não pereça, mas tenha a vida eterna. Quarto conselho nessa manhã é que eu e você jamais podemos esquecer que Jesus veio a este mundo, nasceu, viveu e morreu por mim e por você. Morreu por cada um de nós. E isso é algo que eu jamais posso esquecer. Jesus, em outras palavras, é a encarnação do amor, porque Deus é amor. Outro dia eu ouvi um sermão da Voz da Esperança, em espanhol, e o pastor dizia o seguinte, ó: cada célula de Deus é amor. Olha que profundo isso. Cada célula de Deus é amor. Por isso que Cristo veio a esse mundo, se sacrificou por cada um de nós. Por isso que através dele, eu e você somos reconciliados com Deus. Somos justificados no sangue de Cristo. E essa boa nova jamais deve ser esquecida por mim e por você. No meio de tentações, no meio das provas, no meio das nossas quedas, eu e você precisamos olhar para Cristo e saber que Ele já pagou o nosso preço. O preço do meu e do seu pecado. Outra frase de efeito que eu ouvi outro dia, do pastor Max Lucado, salvo engano. Uns prometeram e não cumpriram, mas Ele prometeu e cumpriu. Jesus nos ama com amor inigualável. É pouco para você isso? Tá bom para você? Jesus nos ama com amor inigualável. E eu não posso esquecer isso. Mas às vezes eu esqueço. Às vezes eu não olho para essas verdades. Eu sei delas, eu as conheço, mas às vezes eu esqueço. Primeiro conselho dessa manhã que nós falamos é: eu e você jamais podemos esquecer que somos obras da criação de Deus e que temos o DNA de Deus em nosso ser. Segundo conselho que nós falamos é que porque eu conheço de onde eu vim e sei quem me criou, eu tenho que viver abundantemente. Viver abundantemente é viver com alegria, não por coisas ruins que acontecerão, mas por alegria e a esperança de saber que Deus é o meu Deus Criador e tem promessas fantásticas para a minha vida. Terceiro conselho que nós demos essa manhã é que Deus deve ser o nosso único Senhor. E ao ser o único Senhor da nossa existência, eu preciso contar isso para os outros, para que sejam bênçãos também levadas a outras pessoas. Quarto conselho nessa manhã que nós falamos é que eu e você precisamos aceitar o sacrifício de Jesus, porque Ele pagou o preço do meu e do seu pecado. Já está pago, eu preciso apenas aceitar. E o quinto e último conselho que eu e você jamais podemos esquecer está aí em João também, capítulo 14. E de novo, volto a repetir, nunca é demais. Texto conhecidíssimo, tenho certeza, de muitos de nós, alguns sabem até de cor e salteado, como aprendíamos no colégio. 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai é o quê? Muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou, teria dito. E aí Jesus falando, vou preparar o quê? Vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, o que acontece? Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Sabe, queridos, não foi qualquer pessoa que assegurou essa promessa. Jesus mesmo fez essa promessa aos discípulos e fez essa promessa estendida a mim e a você. Jesus prometeu voltar. A Bíblia tem mais de 2.500 referências da segunda volta de Jesus. E se Jesus, Ele mesmo prometeu, Ele cumprirá. A Bíblia inteira tem várias referências, mas sobre a segunda volta, pelo menos 2.500. Assim como a primeira vinda de Cristo nessa terra foi uma verdade e se concretizou, a segunda vinda é tão real e se concretizará, porque o próprio Jesus prometeu, não foi qualquer pessoa. Vou preparar-vos lugar. Só que às vezes, na minha correria do dia a dia, nas minhas atividades, nas suas atividades, parece que essa promessa é esquecida. Parece que nós às vezes deixamos ela de lado. As coisas estão tão ruins no mundo que parece que as coisas não vão mudar. E a gente esquece de olhar e pensar, não, Jesus prometeu, Ele voltará. Talvez essa terra não será mudada nessa geração, mas Jesus voltará e transformará. Sabe, eu e você temos vivido tempos difíceis e às vezes até participamos de situações difíceis e olhamos para trás, não, talvez isso não aconteça, mas foi Jesus que prometeu. Eu voltarei.
quando eu preparar, eu voltarei. Queridos, a promessa da volta de Jesus é uma promessa que, dessas todas que nós vimos aqui, é uma que jamais podemos esquecer. Nunca. Todos os dias deve ser uma promessa que palpita em nosso coração, porque acontecerá. Eu espero que muito em breve. E sabe por quê? Porque esse mundão que nós estamos vivendo, por mais que tenhamos lembranças boas, por mais que tenhamos lembranças agradáveis, por mais que olhemos para trás e vejamos e lembremos situações fantásticas que vivemos pelo poder de Deus, esse mundo cada vez está indo mais de mal a pior. Liga o seu jornal aí, eu nem assisto mais jornal. Difícil esse jornal, porque é só tragédia, é só tristeza em cima de tristeza, é terremoto não sei aonde, é atentado não sei ali, é desastre não sei aonde. Você consegue tirar alguma coisa de positivo de algum jornal que você assiste? É difícil as coisas. Eu usava um pouco mais a internet, você lê a matéria rapidinho ali, acabou, ficou informado, se for para informação. Mas deixar esse tipo de coisa entrar na nossa casa é tão depreciante para a nossa vida, né? Só tristeza. E tudo quanto é jornal, não tem um que seja diferente. Aí você não assiste jornal, daí você vê novela. Novela um trai o outro mata um, o outro rouba não sei o que lá. Muito difícil. A revista, você vai ler a revista, defendendo aí vários princípios que não são princípios bíblicos. Esse mundo tem de mal a pior. Mas a promessa de Deus que eu não posso esquecer é que Ele voltará. E quando Ele voltará, tudo isso que você tem uns vindo de dificuldade vai passar. Não sei se a sua vida tem sido fácil nos últimos anos. A minha não tem sido muito fácil. Algumas coisas têm acontecido aí que eu queria esquecer, mas às vezes marcam a nossa vida. Vou contar aqui alguns exemplos para você dos últimos anos. O ano era 2006. Minha família é uma família que é uma família grande, né? Minha mãe teve 10 irmãos. E desses 10 irmãos, uma não foi criada conosco. Coisas de família. 2 morreram logo que nasceram. Um nasceu mais velho, morreu. Um depois que eu já tinha 5 anos, morreu também. Minha mãe teve mais um depois de mim. E aí então sobraram 7 irmãos. 7 irmãos que vivíamos normalmente. Quando eu tinha lá 14, 15 anos, o meu irmão mais velho tinha 38 anos. O apêndice dele estourou. Ele fez a cirurgia, morava no interior, perto de Foz do Iguaçu. E aí o apêndice estourado, ele tinha uma farmácia, tomou medicação, pensou que era uma coisa, era outra. Foi para o hospital, fez cirurgia, ficou uma semana de cirurgia. Nós fomos lá, passamos alguns dias com ele, depois eu voltei. Quando eu voltei era um feriado de carnaval, porque eu trabalhava, voltei do carnaval. E de madrugada tocou o telefone em casa. Eu tinha voltado para o hospital. E aí deu lá várias complicações, já tinha saído, deu várias complicações e ele morreu. 38 anos. Passados alguns anos, 2006, meu segundo irmão mais velho, ele tinha epilepsia. Aí, depois de adulto, ele sofreu um acidente de carro, de ônibus, o biarticulado bateu nele, teve que fazer um enxerto na mão, uma das pernas que tinha, era mais curtinha, porque ele também tinha paralisia infantil, né? Aí encurtou um pouquinho mais, não teve dificuldade para andar, andava com a muletinha. Aí começou a dar algumas dores na sua coluna. E aí a gente falou, olha, vai ao médico, vamos ver o que é. Mas como ele ficava muito tempo sentado, ele havia engordado um pouquinho, pode ser estrutura também. E aí os médicos falaram, isso aí é bico de papagaio. Bico de papagaio. E aí foi, bico de papagaio melhorava, os remédios não ajudavam. E aí daqui a pouco, o meu irmão passou muito mal, teve que ir para o hospital. Os médicos falaram, a gente vai fazer uma cirurgia e uma biópsia para ver o que é. E aí quando fez a cirurgia, a biópsia, descobriu que nunca tinha ouvido falar, tuberculose na coluna. Já ouviu falar isso? E aí tiveram que entrar com uma medicação forte para tuberculose na coluna. Como ele já tomava medicação para epilepsia, um monte de coisa, o fígado dele começou a ter uma reação diferente. E aí ele foi para o hospital de novo, ficou uma semana para aguardar uma vaga no hospital, num posto 24 horas. E tomando medicação, os médicos diziam, se eu diminuo a medicação para a tuberculose, pode piorar a infecção. Mas se eu continuo mantendo, eu vou piorar a questão do fígado. Para encurtar a história,
Uma sexta-feira à noite, recebi o telefonema, ó, estão transferindo, Jacir, o nome dele, para o Hospital Cajuru. Quando eu cheguei lá, minha irmã falou, ó, quer falar com ele? Eu entrei para falar ali, na salinha de espera, e aí estava indo direto para a UTI, mas ele estava em semicoma já. Ficou uma semana no hospital. Eu lembro algumas cenas, não são agradáveis, inchado, sem ouvir, sem situação. E depois de uma semana ele faleceu. Como é que você conta isso para sua mãe, né? Porque até então, no meio do caminho, a gente não tinha contado tudo que estava acontecendo. A gente não tinha contado que estava em coma, a mãe preservando a saúde da minha mãe. Mas no meio da semana, como ele não me dava, a gente tinha que contar, né? E a minha mãe aí quis ir no hospital. Imagina, segunda vez de ter que enfrentar isso com o filho, né? Enfrentar ali, entrar na UTI, ver o seu filho entubado, cheio de aparelhos. Minha mãe já de 70 e poucos anos. Meu irmão morreu em dezembro de 2006. Depois daquilo, minha mãe começou a enfrentar alguns problemas também de saúde. Ela já tinha algumas debilidades de saúde, diabetes, coração, pulmão. Mas eu acho que às vezes um pouquinho de depressão acabou envolvendo ali. Ela começou a ter algumas infecções mais frequentes. Aí teve uma infecção urinária e fomos para o hospital. Aí saiu do hospital, baixou algumas situações físicas. E aí, nesse meio tempo, correndo com a minha mãe, minhas irmãs correndo com ela, e minha esposa começou a ter alguns inchaços pelo corpo. Como chama esses inchaços pequenininhos, assim, pequenininho que aparece assim? Eu esqueci o nome. Oi? Ínguas. Algumas ínguas no corpo. E o que está acontecendo? Algumas ínguas no corpo, uma ali, uma aqui e tal, e a gente começou a pesquisar. Foi no médico, fez exame de sangue, não apareceu nada, foi outro, não apareceu nada, foi outro, mas ela sabia que não estava bem. Aí ela me contou depois, falou, olha, eu acordei um dia, ela falou, eu vou no último médico hoje. A médica foi e fez, nem tinha nada a ver a médica, palpou o baço da minha esposa. Quando ela palpou o baço da minha esposa, falou, olha, parece que seu baço está um pouquinho inchado. Vamos fazer uma pesquisa? Vamos fazer uma pesquisa com o endocrinologista, que é alguns exames de tireoide. Olha só como são as coisas. E a minha esposa foi fazer o exame de tireoide e aí deu uma diferença lá em tireoide. E aí fizemos uma ecografia de pescoço. Nós fazemos a ecografia de pescoço, apareceu uma coisinha na tireoide. E a médica falou, olha, vamos ter que fazer uma punção de tireoide. Minha irmã no hospital correndo com a minha mãe, e eu correndo com a minha esposa. Um ano depois, quase alguns meses depois, que meu irmão havia falecido. E aí quando fomos fazer a punção, pegamos o resultado, carcinoma papilífero. Em outras palavras, câncer de tireoide. Olha que situação, o ano era 2007. Tínhamos recém-casado, 3 aninhos de casado, casamos em 2004. E aí correndo com a minha mãe de um lado, e eu agora correndo com a minha esposa de outro. Levamos a uma médica, ela falou, olha, a gente é um câncer de tireoide. E a gente pode fazer a cirurgia já semana que vem. Você se assusta um pouquinho, né? Você não sabe das coisas. Quando recebe a notícia, você dá uma assustada. Peraí, mas assim tão rápido, é tão urgente? E a médica foi bem tranquila e clara. Ela falou, olha, câncer de tireoide é um dos cânceres com mais incidência para tratamento e cura. Mas se você ficar esperando, eu não sei o que pode acontecer daqui 1 mês, daqui 2 meses. Então para que a gente vai esperar? Aí fizemos os exames com a minha esposa, minha mãe lá correndo com as minhas irmãs no hospital e eu fazendo exame com a minha esposa. Na quarta-feira, minha mãe saiu do posto de saúde, foi internada no Hospital Vita. E minha esposa estava entrando na sala de cirurgia, meio-dia. Aí meu pai me ligou, Adriano, o que está acontecendo? Eu nem tinha contado para eles. O que está acontecendo? Porque na igreja de quarta-feira eu tinha pedido oração, e aí o irmão contou meu pai no ônibus, meu pai me ligou. O que aconteceu? Eu falei, não, pai, vai fazer aqui um procedimento cirúrgico e tal. E eu não tinha contado para minha mãe. Eu falei, pai, não conta, deixa assim, Patinho. Na sexta-feira a Lígia veio alta do hospital, e aí eu fui ver minha mãe, na sexta-feira à noite. No sábado eu tive que correr com a Lígia para o hospital, tive que voltar lá para ver como é que estava a dreno, essas coisas todas. No domingo fui ver minha mãe. Na segunda no hospital com a Lígia. À noite fui dar aula na faculdade, quando eu estava chegando na faculdade, minha mãe já tinha entrado em coma, com problema respiratório, problema de coração. A gente voltou para o hospital lá, não sabia o que estava acontecendo. 6 meses depois que meu irmão tinha passado por tudo aquilo. A imagem era a mesma, UTI, cabos, aparelhos.
E depois de 24 horas recebeu a notícia que ela tinha falecido. Nem sabia que minha esposa tinha feito cirurgia, nem sabia nada e tinha falecido. Aí estamos lá, no geral da minha mãe. A Lígia em casa, se recuperando, levei ela só por inteiro para preservar um pouquinho. Os inteiros, voltei para casa, cuidado com a Lígia, minha mãe, família. Aí ficou o pai, né? O pai estava mais fortão. Depois aqui começou a ter alguns probleminhas a mais, já tinha problema de coração. 3 anos depois, 2010, o médico falou, olha, a gente tem 2 oportunidades. Ou a gente faz uma cirurgia, ou de repente você tem alguma coisa aí e nem dá para tentar nada. E aí, sem forçar meu pai, falou, tá, toma a sua decisão aí, o que quer fazer, né? Eu vou fazer a cirurgia. O médico falou, faz a cirurgia num dia, fica um dia na UTI, no outro dia no quarto e no outro dia sai. Era esse o plano. Aí ficou 1 semana na UTI. 1 semana. Saiu, foi pro quarto, ficou um dia no quarto, 1 dia e meio, 2, foi para casa. E aí, um pouquinho diferente da minha mãe, eu estava um pouco mais próximo do pai, né? Correndo mais com ele. E aí, outro dia eu passei na minha irmã, antes de ir para a faculdade, eu passei no meu pai. Acho uma quarta-feira, estava indo para a aula da faculdade. Passei, conversei com ele, ele estava se reanimando. Estava fraquinho, mas estava melhor. Não sei se ele queria tomar banho, não quis tomar banho. Aí dei ali uma coisinha, estava meio ruim de respirar, ele teve uma relaçãozinha com soro, para melhorar um pouquinho. Aí deitou, ficou ali. Minha irmã chegou à noite, deu janta. Eu fui para casa, fui dar aula, fui para casa. Outro dia, de manhãzinha, tocou o telefone. Nem sei. E quando toca o telefone, quando tem um parente em casa, você já fica pensando mil coisas, né? A minha irmã acordou de manhã, passou no quarto, bateu, papai, vou fazer o seu café, o seu suco, tinha um suco lá que eu estava fazendo. Aí quando ela voltou, ele não respondeu, ela voltou para o quarto, o pai estava morto. Quarto da casa. Anos difíceis, né? Por que eu estou contando isso? Quando a gente olha para esse mundão aqui, a gente vai ter momentos agradáveis, a gente vai ter bons momentos felizes, de bênçãos, mas a gente vai ter muita coisa triste. A gente vai rolar muita lágrima nesse mundão aqui. E aí quando eu olho para a Bíblia e vejo a promessa que Jesus voltará, é algo que eu jamais posso esquecer. É algo que eu preciso almejar todos os dias. É algo que eu preciso ansiar todos os dias para esse encontro. Por isso que eu não posso esquecer. Por isso que a cada dia é um novo dia, para jamais esquecer desses conselhos bíblicos. Eu sei de onde vim, então eu sei porque aqui estou e sei para onde vou. Eu sei que tenho que viver abundantemente, mas que eu vou ter dificuldades. Eu sei em quem eu creio, e esse em quem eu creio tem que ser o Senhor na minha vida. E eu tenho que contar isso às outras pessoas. Eu sei que Jesus pagou o preço pela minha salvação. E eu sei que brevemente Ele voltará. Por isso eu saio daqui com essa esperança renovada, Senhor. Saia daqui pensando em algo além. Saia daqui pensando que existe esperança. Não para essa terra passageira, mas esperança de vida eterna com Cristo Jesus, quando Ele voltar em glória e em majestade. Por isso que eu convido você para se colocar em pé, nós vamos cantar o hino final. O hino que fala um pouquinho disso.